Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, capital São Paulo. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita. E o estudo dessa semana é o Livro dos Espíritos. Estamos na compreensão da lei do progresso, mas antes de darmos início aos estudos dessa semana, vamos nos preparando com a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, o Pai querido, Pai de misericórdia, que nos oportuniza todos os dias a compreensão da nossa caminhada, da nossa trajetória, nos inspirando sempre na lei de amor, que nós possamos cada vez mais fortalecer as nossas virtudes, a nossa compreensão, para caminharmos mais seguros, de forma mais assertiva, nessa nossa jornada, que nós possamos desenvolver junto com aqueles que nos comprometemos amorosamente, primeiramente a nossa família, desenvolver aquilo que nos falta, esses laços de simpatias, de refazimento, de acolhimento e de reparação. E assim sempre convidamos Jesus a caminhar conosco nessa trajetória, porque Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. É Ele que nos inspira através do seu Evangelho do amor, nos inspira sempre no perdão, no amor e na caridade, porque também somos necessitados. Também somos carecidos desses perdões, que nós possamos nos fortalecer nessa paz, nesse amor e nessa compreensão. E assim, nessa alegria, vamos pedindo licença para iniciarmos o estudo dessa semana. Como dissemos, estamos no Livro dos Espíritos, no capítulo número 8, no item número 7, dessa lei natural que nós estamos estudando, a lei de Deus. Deixa eu só dar uma alinhada aqui. Então, o estado natural. Estamos na lei do progresso. Hoje vamos, nessa semana, fazer as reflexões dos itens número 781 até o 783. Então, no início aqui, já estudamos que essa lei natural, ela rege todas as condições humanas. E já também temos a compreensão que o homem progride na medida, que ele vai compreendendo melhor e pratica essa lei. Então, em contatos, aqui com a nossa sociedade, nós vamos nos ajudando mutuamente nesse progresso, incessante e constante. Nós vamos desenvolvendo, em nós mesmos, de forma natural, o progresso individual. Cada um vai progredindo ao seu tempo, ao seu momento. Uns vão mais rápido, outros mais lentamente. Também já tivemos a compreensão, de fazer as nossas escolhas através do nosso livre-arbítrio. E tudo isso vai se seguindo ao nosso desenvolvimento, Nós vamos desenvolvendo a inteligência, a responsabilidade, e cada um vai assumindo assim os seus atos, adquirindo o intelecto e a moralidade, E nesse item, número 781, Kardec pergunta:
É permitido ao homem deter a marcha do progresso? E eles respondem: não, mas pode entravá-los algumas vezes. Então, aqui nós já sabemos que o progresso é um estado natural, é uma lei natural, e que automaticamente todos irão progredir. Mas encontraremos pessoas, né, que vão causar dificuldade nesse propósito. Eles podem sim causar uma certa dificuldade, mas como a lei é natural, tudo vai se encaminhar para que aquele comportamento equivocado ele seja derrogado, ele seja destruído. Porque, como já entendemos, nós estamos aqui compartilhando com pessoas em estágio de desenvolvimento, de adiantamento, alguns mais avançados, né? E as pessoas irão questionar esses comportamentos, e aquele que deseja fazer esse entrave no progresso, né, ele não vai ter recurso para se manter nessa condição, porque isso pode ser um atraso momentâneo, ali, um equívoco momentâneo, mas por si só, a lei natural vai impulsionar para que as pessoas reflitam sobre aquilo, né? Elas compreendam aquilo e como aquilo não faz sentido, aquilo logo será derrubado. A gente vê isso na tecnologia, né? Hoje, em muitas coisas científicas, né? Então, não tem como retroagir a tecnologia. Então, a tecnologia hoje, ela já alcançou um patamar que é irreversível, que não volta mais, né? Então, hoje as pessoas não usam mais aquele telefone físico, né? Aquele analógico, né? Que a gente falava, que tinha que girar, né? Para discar. Então, hoje ninguém mais usa, porque hoje a tecnologia ela é digital. Então, não tem como retroagir, né? Então, esse exemplo da tecnologia é um exemplo também que a gente pode usar moralmente, e nessa questão de entravar essa condição do progresso também moral. O intelectual e o moral, ele não retroage, né? Ele pode ficar ali estagnado, alguém pode tentar causar algum entrave, mas aquilo não se mantém, porque automaticamente nós somos empurrados para o progresso. Então, mesmo que a gente fique se debatendo ali, querendo ter razão em coisas equivocadas, uma hora aquilo vai cair por terra e nós mesmos vamos perceber que aquilo não faz sentido. Não faz sentido eu ficar ali me debruçando numa situação que não faz mais sentido, né? É como a gente sempre fala, né? Deixar o homem velho, deixar para trás costumes que não fazem mais sentido para a gente, né? Então, essa marcha do progresso, ela vai nos impulsionar a mudar a compreensão das coisas através do nosso intelecto, da nossa transformação moral. E ele continua perguntando dentro desse mesmo questionamento, que é a 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? E eles respondem. Então, aqueles que insistem em fazer coisas equivocadas para estagnar esse progresso. Olha o que os benfeitores respondem. Pobres seres de Deus, pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretende deter. Então, aqui, Deus educará. Então, aqueles que promovem esses entraves estão ali comprometidos com a lei de justiça de Deus, que é uma lei educativa, né? Então, Deus se utiliza de mecanismos apropriados e disciplinadores para cada tipo de situação. Então, muitas vezes aqueles que detêm esse progresso, ele vai ter que passar ali por situações, por expiações equivalentes àquelas, né, que ele se equivocou.
né? Então, esse mecanismo de justiça de Deus é um processo educativo, né? Cada um vai ser convidado, né, a se recompor com essa lei, a lei de amor, e através da justiça de Deus, Deus trará para cada criatura uma oportunidade de se educar novamente naquele equívoco, né, que foi cometido. Na próxima questão, na 782, Kardec pergunta: não há homens que entravam no progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o vê segundo seu ponto de vista e frequentemente onde ele não existe? Então, aqui está perguntando, né, se alguém comete equívocos, mas por uma posição própria, né? Ele tem um achismo de que aquilo é bom, mas aquilo prejudica, né? Mas ele pode cometer um equívoco ali através dessa boa fé? E eles respondem: pequena pedra posta sobre a roda de um grande carro, sem impedi-lo de avançar. Então aqui nós podemos falar sobre alguém que, através de uma compreensão equivocada, coloca um grupo de pessoas em um erro. A gente vê muitas vezes pessoas, né, que têm comando, colocar uma multidão, uma sociedade no equívoco por compreensão equivocada de alguma coisa. A gente pode até falar sobre algumas religiões que promovem uma compreensão equivocada, se dizendo, né, mensageiros e portadores da boa nova, e se utilizando disso, faz com que muitas pessoas cometam equívocos, né? Se coloquem em risco. Nós já tivemos aí religiosos que induziram muitas pessoas ao suicídio, né? No passado, nós temos notícias, né, desses líderes religiosos que afastaram os seus seguidores da lei de Deus, da lei do amor. E nada do que era proposto ali era condizente com o ensinamento do Cristo, né? Então, naquele momento e até hoje, isso é um escândalo que se usa como exemplo para que as pessoas tenham uma fé raciocinada, uma fé pautada nos ensinamentos da lei do amor e nos ensinamentos do Cristo. Que tudo que se afasta da lei de amor, né, ela está em equívoco, né? Então, isso por si só é um escândalo e é refutado, né, porque isso cai por terra. E acontece às vezes esses escândalos para que as comunidades, as pessoas possam despertar, elas possam refletir e elas possam também usar a sua capacidade de raciocínio para discernir entre o bem e o mal, né? Como dissemos aqui, a marcha do progresso, ela nos estimula nesses pensamentos, de fazer escolhas pautadas na razão, na questão moral, no respeito ao próximo e na lei do amor, né? Na última questão, na 783, Kardec pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre numa marcha lenta, progressiva e lenta? E eles respondem: ao progresso regular e lento, que resulta da força da circunstância. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então aqui a gente pode falar assim, né? Se uma comunidade, se uma sociedade está muito ali na zona de conforto, né? Está muito estagnada nesse processo de progresso, se eles estão ali
sempre patinando, né, nessa questão de aprender, de evoluir e de progredir, Deus vai dar uma ajuda. Ele vai dar uma balançada, uma sacudida. Porque não se pode ficar muito tempo nessa posição, né? Nessa condição de zona de conforto e de procrastinação. Nós estamos aqui para progredir, para ser úteis, né? Para evoluir. Então Deus dá uma sacudidela, né? Vamos dizer assim. Como vimos lá, né? No outro capítulo, a lei de destruição, que também é uma lei natural, que seria uma transformação. Então, se a coisa está muito estagnada e ninguém está nem aí para coisa nenhuma, né? Não quer progredir, vão vir os abalos, né? Vão vir ali as dificuldades, tanto na parte física, né? A física do planeta, que seriam os abalos de ordem natural da natureza, seriam terremotos, maremotos, seriam tsunamis, seriam as intempéries, né? Que iriam promover ali uma mudança para que aquele povo se movimente para se reconstruir, para se transformar e para progredir. E os abalos morais também, né? Muitas coisas que acontecem, os escândalos, né, sociais que acontecem, as pandemias também, que vêm para trazer as reflexões, a oportunizar todos, né, a se movimentarem no auxílio ao próximo, na caridade. Então, de tempos em tempos, a humanidade ela irá ser colocada em prova, né, para progredir, para evoluir, para se autorregular nessa sociedade em que vivemos, né? Então, essa lei natural, a lei do progresso, ela está atrelada às outras leis também. A lei de amor, a lei de destruição, a lei de sociedade, né? Todas essas leis são naturais e tudo isso em conjunto favorece o ser humano, né? Nessa construção da compreensão de solicitude, né? Entre as raças, entre as religiões, entre as necessidades que todos nós temos, né? E aqui nessa última questão, Kardec ele faz também um comentário. Então nós vamos fazer a leitura e depois uma compreensão com exemplo também da atualidade. Então Kardec aqui nessa última questão, ele faz um comentário e ele diz o seguinte: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derrubam com todos os que querem manter. E assim será até que o homem se harmonize com as suas leis e com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do mais fraco. Então aqui ele está falando exatamente isso, né? Que essa condição, esse progresso é uma condição natural, que ninguém vai poder interferir nesse processo, que é uma força viva, ativa, né? Que tem alguns que podem retardar, mas eles não podem impedir, porque isso, né, essa lei natural vai fazendo com que essa lei natural do progresso, que vai fazendo com que o homem se harmonize, né, com as leis da justiça de Deus, né, que é igual para todos. Então, o bem tem que ser para todos e não favorecer o mais forte, né? Então, ele continua: o homem não pode permanecer permanentemente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força da circunstância. As revoluções morais, como as revoluções sociais, que se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo
é ruir o edifício carcomido do passado. Então aqui vai falando da lei do progresso, que o que é passado e que não funciona mais vai ficando para trás e vai sendo destruído. E o que é mais coerente, né, com esse avanço, com esse progresso moral, intelectual, ele vai fazendo, vai se consolidando, então não tem como retroagir. Então ele fala que fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentânea que o atinge nos seus interesses materiais, mas aquele que eleva seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, do qual o mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneia a atmosfera depois que haverem revolvido. Então, ele compara aqui uma tempestade, né? Que muitas vezes quando a gente está passando pelas atribulações, a gente não percebe, né? A gente fica ali meio desesperado e acha que aquilo não faz sentido, mas que depois que passa, as coisas voltam a ficar mais claras, né? E ele compara como uma tempestade. E nós podemos, né, usar aqui um exemplo aqui da atualidade que nós estamos vivendo hoje, né? Estamos hoje aqui no dia 27 de abril de 2025, né? Onde acabamos de presenciar aqui o funeral do Papa, né, Francisco. Né? E nós podemos até usar esse exemplo, né, desse irmão, né, que foi tido como um papa carismático, um papa muito diferenciado nessa questão desse olhar, né, para as comunidades, para as pessoas de forma mais carismática, né? Então ele tinha muito essa proximidade, ele realmente promoveu ali mudanças, né, que não podem, a gente não pode dizer que vai ter uma repercussão, que não vai ter, né, uma repercussão aí em algumas mudanças talvez, né, da igreja, né, desse sentido, desse olhar. Então, né, esse nosso irmão, o Papa Francisco, ele trouxe mudanças muito importantes, né, no que se refere ao respeito humano, né, diante das diversidades. Então, ele trouxe um olhar fraternal, né, e esse olhar fraternal, né, diante daquela religiosidade que ele pertence, né, trouxe um estranhamento nas alas mais conservadoras, né? Então vai ficar essa reflexão desse avanço que já foi feito, né? Então os próximos, né, os sucessores, eles vão ter ali um trabalho diferenciado em dar continuidade ao avanço que foi trazido, né, desse olhar mais carismático, desse olhar que agregava, né, as outras religiões. Então ele promoveu essa agregação, né, essa pacificação. Então esse irmão ele trouxe esse olhar, então já tem ali um avanço, já foi colocado ali uma pedra diferenciada para aquele olhar mais conservador que se existe, né, e que vai ter que ser revisto provavelmente, né, nas gerações futuras. E isso é um avanço moral, é um olhar mais cuidadoso, né, com o ser humano. Então o Papa, numa entrevista, foi questionado, né, sobre a homossexualidade, né, e ele respondeu, né, e a partir daí que começou, né, esse olhar diferenciado, né, que causou até estranhamento no
no segmento mais conservador. Então, quando ele foi questionado sobre esse assunto, ele respondeu para o repórter: quem sou eu para julgar? Né? Então, ele se colocou nessa condição de humildade, né? E nos trouxe ali uma reflexão. Nós estamos avançando e progredindo, né? Então, o nosso olhar ele tem que ser mais carismático também, porque quem somos nós para julgar? Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.